No vídeo passado, a gente implementou o nosso data source e a gente também fez o nosso network info que checa a nossa conexão com a internet. E no vídeo de hoje nós iremos implementar o nosso block, nosso primeiro block da nossa feature Upload Today. Também vamos implementar a nossa primeira tela e vamos implementar também a nossa injeção de dependências aqui dentro do nosso projeto. Então, antes de começarmos a trabalhar com o nosso block, vamos entender um pouco mais de como ele funciona. Então vamos lá, vamos começar essa implementação. Eu sou o Túlio e você está no canal Cajur Code. Então galera, esse é o nosso block, né? Essa é a nossa arquitetura, a estrutura block. E o block ele vai funcionar aqui, ó, no meio entre a nossa interface do usuário e a nossa data, né? As nossas camadas ou até outras funções que trazem o dado para a nossa aplicação. Então ele fica aqui no meio e ele vai trabalhar com o conceito de estados, ou states, e events, ou eventos, certo? Ele vai trabalhar dessa forma. E como é que é o fluxo de uso aqui no block? Então aqui na nossa UI, o usuário vai fazer os inputs, certo? Seja clicar num botão, ou até arrastar uma tela, ou até adicionar um dado, não importa, vou carregar uma tela também. Mas ele vai gerar eventos, certo? Então vamos pegar, por exemplo, um evento login. Na hora que ele adiciona os valores do campo dele e pressiona o botão login, ele aciona o evento login que vai passar aí da UI e vai chegar no nosso block. O nosso block vai tratar esse evento e mandar para a camada, para o user case ou para qualquer função ou classe responsável por fazer esse login. Essa classe então vai tratar a requisição e retornar o que pode ser sucesso ou falha ou qualquer outro estado que possa assumir esse evento de login. Retorna para o block recebe esse retorno e transforma isso em um estado, como por exemplo, sucesso de login ou falha de login. Esse caminho ele não é sempre direto, então não é sempre UI, block, data e data, block, UI. Então a gente pode ter, por exemplo, mesmo no caso de login, o usuário pode fazer o login, lançar o evento, o block recebe o evento e antes de mandar para nossa camada de data, ele já pode lançar um estado, como por exemplo, carregando ou fazendo login. Assim o usuário já vai ver na sua interface que o seu login está sendo iniciado e trabalhado. Então ele pode ver uma tela de progresso ou alguma coisa assim para ele saber que o evento que ele acabou de acionar está sendo trabalhado pela aplicação. Então, enquanto nossa camada de data trabalha nos dados, ele vê essa tela de login e quando o data retorna ela, a resposta, o nosso bloco vai gerar um novo estado informando se foi possível fazer o login ou não. Então é basicamente assim que a gente vai trabalhar com o bloco, estados e eventos. A gente vai criar os nossos estados para cada bloco e os eventos dele também e usar esses eventos e estados para controlar os estados da nossa aplicação e o que será exibido para o nosso usuário. O bloco ele é muito útil e muito utilizado hoje em dia, principalmente porque ele é muito simples de fazer, apesar dele ter um custo de implementação inicial alto. A gente vai ver isso aqui. E às vezes você usar o bloco pode ser que você acabe por estar matando uma formiga com a bazuca. Mas depois que ele está pronto, depois que o bloco está implementado, é muito fácil adicionar novas funções e novos estados. É muito fácil fazer esse controle e é muito fácil também entender. Ele tem muito poder também de fogo, então em aplicações complexas ele voa também. Ele funciona muito bem em aplicativos que precisam de fazer um controle de estados mais forte. E ele é principalmente útil porque é muito fácil testar com ele. Eu acho que ele é um dos controles de estados mais fáceis de testar. E por isso vai encaixar muito bem aqui no nosso objetivo de usar o TDD. E é por isso que o bloco está aqui. Então beleza, vamos começar essa implementação e criar as nossas classes, nossos estados, nossos eventos e conectar todo esse fluxo. Então aqui, de volta no código, vou fechar todos esses arquivos aqui. Fechar também todas as minhas pastas, minimizar elas para organizar. E a gente vai vir aqui para o nosso presentation, lib presentation e block. Aqui dentro do block, a gente vai criar a nossa pasta today upload, né, para a gente manter a nossa estrutura, a nossa hierarquia de pastas. E aqui dentro a gente vai criar 3 arquivos, certo? Todos os nossos blocos vão ter 3 arquivos. E que arquivos são esses? O primeiro arquivo é ele vai receber o nome da nossa feature, today, upload-block. E aqui é onde a gente vai construir a nossa lógica, a lógica do nosso bloco, dentro desse arquivo. A gente vai criar outro também,
que vai se chamar today upload event. E é aqui dentro, é aqui dentro desse arquivo que a gente vai adicionar todos os eventos do nosso bloco específico, que é o nosso bloco today upload. E a gente vai criar mais um, que você deve imaginar qual é, today upload state. E aqui vai estar todos os estados do nosso bloco. Então aqui o que a gente vai fazer é unir todos esses arquivos em um só, usando parts do Dart. Então aqui eu vou colocar part, vamos colocar o nome dos arquivos, today upload event.dart. Copiar isso aqui. E aqui a gente vai mudar para o state. Dentro do arquivo event, vou colocar aqui, a gente vai chamar o part também, só que dessa vez o part of. E aqui a gente vai colocar o nome do arquivo block, today upload block.dart. Vamos copiar isso aqui e vamos colocar no state também. Pronto. Agora, por Dart, eles são tudo um arquivo só, mesmo sendo arquivos separados, fisicamente separados. Aqui no block, a gente vai criar a nossa classe block. A gente vai escrever ela como nada class today upload block. E aqui a gente vai adicionar as dependências dela, certo? E aqui no nosso bloco a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez com as outras coisas, com as outras camadas e os outros, com o nosso data source, com o nosso repository, que é adicionar primeiro as nossas dependências. Então aqui no nosso today upload ele só vai ter uma dependência. E essa dependência é o que vem da camada de baixo. E a nossa camada de baixo é o nosso user case. Nosso único user case do today upload, que é o fetch upload today. Então a gente vai chamar esse user case aqui. Fetch upload today. Chamar o nosso construtor, today upload block, passar um parâmetro nomeado para o nosso fetch upload today. Então, como é que a gente vai trabalhar os nossos inputs de eventos e os nossos inputs de estados? Para fazer esse trabalho, a gente vai usar as strings, certo? E aqui a gente vai declarar um string controller. E basicamente as strings, se você não conhece, é uma ferramenta que você usa no Dart para controlar eventos. Então dentro dessas strings você consegue lançar eventos, né? Não são eventos relacionados ao block, mas eles podem ser usados para várias outras funcionalidades. E dentro desses strings você vai jogando eventos, valores, e você pode acompanhar os eventos que estão dentro dessa string. Então eles funcionam muito bem para o nosso block. Então eles são meio que como uma tubulação onde passa os dados, certo? Imagina uma tubulação de água onde a água passa, só que aqui a gente tem a nossa string, que é uma tubulação onde passa os dados, né? Então a gente joga esses dados dessa tubulação e quem estiver escutando, né, olhando essa tubulação, vai poder ver que tipo de dado está passando naquele momento. E ele também usa dados assíncronos. E por causa disso ele vai ser muito útil, é perfeito para a gente usar o nosso bloco. A gente vai jogar os eventos dentro da string, tanto os eventos do bloco que eu falei, quanto os states, né? Então a gente vai ter duas strings aqui, uma para a gente mandar os eventos e uma para a gente mandar os status. Beleza? Então vamos fazer para a gente então aqui para a gente fazer esse string, a gente vai definir que tipo de dado vai correr dentro dessa string, né? Vai estar dentro dessa string. Então aqui a gente vai fazer o event, deixa assim por enquanto. A gente não vai usar esse termo, né? Apesar de existir um aqui, mas deixa assim por enquanto e depois eu vou criar os eventos e os status. Vou tirar o maiúsculo para não ficar aqui. E aqui vai ser o nosso input controller, certo? Os inputs são os eventos que a gente vai mandar para o nosso bloco. Vamos inicializar ele aqui. E aqui a gente também vai dar um tipo, a tipagem. No bloco você pode usar uma dependência. Existe uma dependência exclusiva no Flutter para isso, que se chama block. Mas aqui eu decidi fazer sem, nesse projeto específico. Então a gente vai fazer o bloco de forma mais pura quando
como ele era feito lá no comecinho, né? Hoje tem a extensão e não é errado usar ela, tá? É até a forma mais fácil de fazer. Mas a gente vai usar as strings porque foi como esse projeto foi implementado pela primeira vez. Vamos copiar isso aqui tudo e jogar aqui. E aqui vai ser os states. O state. Tá, então vamos criar esses eventos states. Como os nossos eventos eles podem variar, a gente vai usar novamente a gente vai usar as abstrações para conseguir mandar eventos diferentes dentro de uma mesma input string. Então, parecido com o que a gente fez com o fail, abrir o fail aqui, que os nossos user cases, os nossos repositories e nossos data source, eles retornavam o fail, né? Lá no nosso repositório, no lado esquerdo, a gente retornava um fail. E para a gente retornar uma abstração fail, significava que a gente conseguia mandar tanto o noConnection como o API fail. Então é isso que a gente vai fazer. Os nossos eventos vão ser uma abstração, uma classe abstrata, e o nosso state também. Então vamos criar aqui a nossa classe abstrata de evento. E essa classe vai se chamar today upload event. Ele vai estender o inquerable, tá? A recomendação do uso do block é usar com o inquerable. A gente não vai usar o inquerable aqui só porque ele já faz parte do projeto. A recomendação é que se faça com ele. Inclusive, se você usar a extensão que eu citei, a extensão vai exigir que você também coloque como dependência o inquerable. Fiz o import. Ele está no part of, ele vem aqui para cá, certo? Construtor. E o props. Agora que a gente tem a nossa classe abstrata, a gente pode criar os eventos estendendo essa classe. Nesse bloco específico, a gente só vai ter um evento. E esse evento vai ser o fetch upload today event. A gente também vai terminar com essa extensão event para a gente saber que ele é um evento. Então a gente vai fazer um extend nosso classe abstrata. Prontinho. Assim, toda vida que a gente for querer chamar o nosso upload, querer iniciar o nosso processo de buscar o upload lá na API, a gente vai jogar esse evento, que é uma classe, dentro do nosso input string. Então vamos mudar aqui o nosso evento. Deixa eu chamar de today upload event. A gente vai manter isso aqui. Beleza. Agora vamos criar o state. E eu vou copiar essa classe abstrata aqui. Vou lá no upload state, no arquivo do upload state. Vou colar aqui e vou mudar só esse último parâmetro. Vai ser state. Substituir o construtor. E o padrão vai ser o mesmo aqui, na abstração. Então aqui, para criar os nossos states, a gente tem que pensar em que tipos de estado a nossa feature, o nosso bloco vai precisar para dar conta de todos os eventos. No caso, a gente só tem um evento, que é o fetch upload today, que vai buscar a informação lá dentro da nossa API. Então, o padrão muito comum nesses casos é a gente ter 3 estados. Então, a gente vai ter um estado que mostra o sucesso. Esse estado vai ser chamado quando o nosso bloco chamar o evento e conseguir trazer a informação que quer. A gente vai ter um para um erro, né? Porque a gente pode ter erros. Um estado que indica um erro e outro estado que indique o carregamento, né? Ou seja, que indique que os dados estão sendo buscados. Como nossos dados vão ser buscados lá na API, eles demoram um tempo. Então a gente também quer mostrar essa informação de que a informação está sendo carregada. Então vão ser esses 3 estados. Vamos criar eles aqui. O primeiro vai ser de sucesso. A gente vai chamar success today upload state. E esse é o mesmo padrão. Vai estender o today upload. Nesse caso o state. Não vai estender o evento. Aqui nessa classe, a gente vai, no caso de sucesso, a gente vai mandar aqui um campo. E que campo vai ser esse? Vai ser o nosso upload. Quando ocorrer o sucesso e a gente conseguir buscar, a gente vai jogar esse estado dentro do nosso string. Vou copiar o string e vou colocar logo lá no bloco. Tá, aqui é o state, né? O segundo, a string de input é os eventos e a string de output é os estados. Que tá input aqui, é output. Ok, então quando o nosso evento ocorrer com sucesso, a gente vai jogar essa classe, né, esse estado, dentro do nosso output de controle. E aí dentro dele, a gente vai querer passar o nosso
o nosso bloco, ou seja, a entidade que toda a nossa estrutura trouxe. A nossa entidade upload. E para fazer essa transmissão dentro do state, a gente cria um campo. Dentro do state. Upload. Eu import. Já o construtor aqui. Nomeado também. E como nesse caso aqui a gente tem um campo, a gente vai ter que fazer novamente o override em cima do props. Para mandar o nosso campo. Ok, o nosso estado de sucesso já está aqui. Quando for um sucesso, a gente manda o nosso state com o nosso upload que foi buscado. Agora o caso de erro, vai ter erro today upload state extend today upload state. E no caso do nosso erro, a gente também vai ter um campo. E que campo vai ser esse? Vai ser um string nosso campo aqui, certo? E por que ele vai ser um string? Porque as mensagens de erro que a gente vai ter vão ser strings. A gente vai fazer a conversão. E lá na nossa fail, a gente colocou uma mensagem em todas as nossas fails, né? Então todas elas têm essa informação. E quando esses erros forem emitidos para o nosso bloco, a gente vai pegar esse texto que está aqui e jogar dentro do nosso campo de string, no nosso estado de erro, quando acontecer um erro. Quiet, e a gente vai ter que fazer um override no props também. Ok. E o último estado, que é o estado de loading, né, que está carregando, que indica que a informação está sendo buscada. Extend today upload. Block não, state. E nesse caso, o nosso load ele não precisa de nenhum tipo de campo, nenhum dado, então ele vai sozinho aqui, como uma classe. Beleza, a gente criou nossos 3 estados e agora a gente já consegue mostrar para o nosso usuário os cenários de sucesso, de falha e também o nosso estado de carregamento do bloco. Perceba que cada filtro e cada bloco vai ter seus próprios estados e seus próprios eventos, então pode ser que para algum outro tipo de filtro seja necessário criar outros estados. Nesse caso aqui, esses daqui já são suficientes. No evento, no caso do nosso evento, a gente não criou. Mas se a gente precisasse passar algum dado, por exemplo, se esse aqui fosse um parâmetro de busca, a gente podia também adicionar um campo aqui. Você cria a classe com um campo e você poderia mandar nos seus eventos inputs de entrada. Então é possível também fazer. E a gente vai fazer mais lá na frente, quando, por exemplo, a gente for trabalhar com o nosso search. Então temos o nosso evento, temos o nosso estado. Agora a gente vai ter que criar os testes do nosso bloco, porque o nosso bloco também vai ter testes. Mas antes disso, vamos finalizar aqui a estrutura final do nosso bloco, para a gente poder desenhar os testes. Então aqui os nossos campos de string eles são privados, né? Então vamos colocar os gets que dão acesso a eles. Então primeiro ao nosso acesso, vamos fazer primeiro o nosso acesso ao nosso input. Para isso a gente usa o sync como retorno, porque ele vai retornar eventos de string. Vamos definir ele. Ele é um get. E a gente vai chamar de input. E ele vai simplesmente retornar o sync da nossa string. É simplesmente o que o nosso input vai retornar e o que vai permitir que a gente lance eventos, né? Lance as strings dentro do nosso controller de input. E a gente vai ter outro que vai exatamente sair as strings, que é o nosso caso dos states. Ele é um get também. A gente vai chamar de string e ele simplesmente retorna o output controller.string. Beleza, agora a gente consegue acessar tanto nosso input quanto nosso output de forma pública. E aqui embaixo eu vou criar a função onde vai estar toda a lógica do nosso bloco, que é a função que vai gerenciar tanto os estados, tanto as strings que entram quanto as strings que saem, né? Os inputs e os outputs. Então essa função vai ser void, ela não retorna nada, ela vai ser privada também. Vou chamar de block event control. E aqui dentro ele vai receber um parâmetro de entrada, e esse parâmetro são os nossos eventos. Então essa função vai receber os eventos e vai transformar ele em estados. E também vai aplicar toda a lógica necessária. Então por enquanto deixa ela assim. E para que essa função seja ativada dentro da nossa string,
No caso, ela vai ser a nossa string de controle de input, né? Então, toda vez que a gente lançar um evento dentro do nosso input de controle, a gente vai querer que essa função específica seja chamada para tratar aquele evento. Então, para fazer isso, a gente vai vir no nosso construtor, vamos abrir ele aqui, vamos chamar a nossa classe de input controller, o nosso string, e aqui a gente pode colocar um listen e simplesmente mandar aqui o nome da nossa função. Pronto, pode colocar só como forma de apontamento que o nosso listen ele já é uma função que recebe um tipo toDayAppodEvent. Então aqui, como a nossa função também recebe esse mesmo tipo, o apontamento já funciona. Beleza, aqui a gente já tem a estrutura básica, já estamos com as dependências do nosso user case, já temos a estrutura básica do nosso block. E agora vamos criar os testes. Vamos descer na nossa árvore de testes, Presentation, vamos criar a nossa Feature, toDayAppod. E aqui dentro um arquivo chamado toDayAppod block /test.dart. Beleza, vamos chamar o nosso main como padrão e vamos fazer o mock do nosso user case que vai entrar como dependência do nosso block. Get toDayAppod today. Eu coloquei no canto errado, não é aqui. É um mock spec que eu esqueci de chamar. E aqui dentro sim a gente coloca o fetch appod today. Beleza, vamos gerar isso aqui. Gerando aqui, vamos esperar. Ok, o nosso mock foi gerado. Vamos no nosso main. Vamos instanciar tudo aqui. Mock fetch toDayAppod. E vamos chamar aqui o nosso block. Vou chamar só de block. Vamos fazer o setup como normalmente. toDayAppod block passando no nosso user case mock. Beleza, aqui eu também vou criar um grupo. E esse grupo vai ter o nome do user case que a gente vai testar. Porque se a gente for subir depois escalar isso aqui e adicionar uma nova função, fica mais fácil de ler depois. Então aqui é o grupo user case get toDayAppod, né? Vão ser os testes fetch. Vão ser os testes relacionados ao nosso user case, ao tratamento das requisições feitas ao nosso user case. E os testes aqui são só dois. A gente vai testar o sucesso, né? E a falha. Ou seja, quando o nosso user case retornar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Se você se lembra aqui no nosso fetch appod today, ele retorna um either que pode ter uma fail do lado esquerdo ou um appod no lado direito. Como ele só pode fazer esses dois retornos, a gente vai testar os dois cenários em que ele faz esses retornos. E aqui, nesse caso, a gente não precisa também testar cada falha específica. A gente precisa testar nos dois casos de fail que pode vir. A gente só precisa testar em um que já vai dar certo, já que eles são abstrações da mesma classe, eles vão ter as mesmas funcionalidades. Então vamos lá criar o primeiro caso de testes e a gente já vai ver como a gente vai trabalhar para testar as strings. Então primeiro vamos criar aqui o nosso teste. Aqui a gente vai dizer que ele deve, e aqui a gente vai dizer que o nosso teste deve emitir load appod state e success appod state. Então ele vai dizer que quando esse teste aqui de sucesso acontecer, a gente vai esperar duas strings, né? Dois inputs no nosso event state. O evento de loading, quando a gente fizer a requisição, a gente vai jogar o nosso estado de load dentro do nosso string, para a gente poder trabalhar lá na nossa tela, na nossa UI, botar uma tela de carregamento e tal. E depois, na sequência, a gente vai esperar o estado de sucesso, que vai ter o nosso appod dito. Então, vai ser os dois. A gente não vai só testar os estados que foram enviados, mas também a sequência e garantir que eles venham na sequência certa. Isso é muito tranquilo fazer, tá? Não precisa se preocupar. Então, a gente vai dizer aqui no nosso teste que ele deve emitir dois estados, né? O loading e o sucesso, nessa sequência específica. E o outro teste, ele vai emitir o load também, mas nesse caso ele vai retornar o erro appod state, né? Que indica a falha. Pronto, então vamos lá.
cenário, ação e o que é esperado. Então, vamos chamar o nosso when, vamos chamar o nosso fetchApod, vamos chamar a nossa função call. Nesse caso, ela recebe alguma coisa, então a gente tem que então a gente vai mandar o parâmetro n. E a gente espera que esse retorno seja um tipo tAppodState. Um AppodState. Então vamos chamar a nossa função de testes. Nossa apod de teste. Assim que, na verdade, não é direto o nosso apod de teste, a gente vai ter que mandar aqui um write. Então, write. Agora sim. A ação vai ser chamada do nosso bloco. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai chamar o nosso bloco. Vamos chamar o nosso input, que se você se lembra é o nosso string de input controller. Então, o nosso get de input vai lançar o Sphinx, os eventos, né, os tipos de evento dentro do nosso input de controller. E aqui a gente vai chamar o parâmetro add. Aqui dentro a gente vai simplesmente jogar o evento que a gente quer, que no caso é o fetchAppodTodayEvent. Se a gente fosse lançar esse evento com algum parâmetro de entrada, a gente colocaria esse parâmetro aqui. Pronto, jogamos o nosso evento dentro do nosso bloco. E agora vamos trabalhar com o que a gente espera. A gente vai chamar o expect também aqui. E o que é que a gente vai ficar de olho no caso do nosso expect? Antes a gente sempre trabalhava com os results, né? A gente tem um file aqui, result igual. E a gente jogava o result aqui. Mas nesse caso, no nosso bloco, a gente vai ficar de olho na nossa string. Certo? Que a nossa string é, olhando aqui, é o nosso output control. Então a gente vai ficar de olho nas strings, nos valores que estão dentro da nossa string de output. E verificar se os estados que estão sendo jogados aqui são os estados corretos que a gente quer, que é o estado de loading e o estado de sucesso. E para verificar esses estados e também a sequência correta, o Dart já tem uma função para a gente aqui, que é o emitsInOrder, certo? Então essa função aqui é específica para trabalhar com os strings. E o que a gente faz aqui é mandar uma lista das strings que a gente espera. E a forma que ela está construída aqui também vai determinar a sequência. A gente quer primeiro o load AppodState e depois a gente quer o nosso sucesso AppodState. O nosso sucesso ele vai receber um appod. E que appod a gente espera que venha aqui? Bem, a gente espera que o appod que seja mandado aqui no nosso estado de sucesso é o appod que o nosso UserKit enviou, que é o nosso tAppod de teste. Então a gente vai mandar ele aqui de novo. Como essa galera toda aqui é inqueryable, então os testes passam tranquilo. Para vocês verem a importância do inqueryable nesses testes. Se não fosse inqueryable, a gente ia ter que fazer um monte de outras coisas para verificar se essa galera realmente é. Por causa daquilo que eu já falei logo no começo da série sobre o Dart não entender instâncias como sendo iguais. Mas por causa do inqueryable, isso aqui já é resolvido. E dessa forma aqui, já está tudo pronto para a gente analisar o nosso bloco e ter certeza de que quando a gente jogar um evento fetchAppodToday, o nosso UserKit vai ser chamado, o nosso bloco vai lançar primeiro o nosso evento de loading, o nosso estado de loading, e depois quando o nosso UserKit retornar o appod, ele vai lançar na sequência o nosso estado de sucesso, né? Essa função já está pronta, então ela também é capaz de esperar a informação. Porque a nossa informação que vai vir é assíncrona, então ele precisa esperar, mas o nosso string e o nosso emit_order já vão conseguir tratar isso corretamente. No cenário de falha, a gente vai ter o seguinte. Vamos copiar aqui esse when, joga aqui. Nesse caso a gente vai retornar um left, que é uma falha, e aqui a gente vai criar a nossa instância de falha, que eu vou colocar no connection. Pode ser qualquer uma aqui. O nosso bloco vai ser o mesmo, a nossa ação e o nosso expect. Vou copiar aqui também, colar ele aqui. E a gente só vai mudar o último caso, que no nosso caso agora é um caso de erro. Então, vamos apagar aqui e vamos chamar o nosso erro AppodState. E aqui vai a nossa mensagem. Qual é a mensagem que vai aqui? É a mensagem do nosso fail, do Internet No Connection. Então, nesse caso, eu poderia vir aqui e copiar essa mensagem aqui e jogar dentro do nossa mensagem. Mas aí, se por algum motivo eu precisasse mudar essa mensagem depois, sei lá, botar mais informação, eu ia ter que mexer em todo caso de teste que esteja dependente dessa fail. Eu vou criar uma instância nova aqui
e já vou chamar o nosso message. Pronto, eu criei uma nova instância, chamei o ponto message, que é esse, e assim o que tiver aqui vai cair vai estar no nosso teste também. A gente não vai precisar mexer no nosso teste caso a gente mude essa mensagem. Na verdade, eu acho que melhor é colocar no nosso teste de valor. Acho que fica mais elegante. Ah, a gente já tem um aqui. Esquecido. Então, voltando lá. Nosso teste, cadê? Já tem aqui um caso de teste. A gente chama o nosso fail aqui mesmo. Pronto, bem melhor. Pronto, os nossos casos de teste do bloco já estão prontos. E a gente pode começar a nossa implementação, né? Vamos executar porque todo mundo falha. Para a gente seguir o nosso TDD. Durante esses testes aqui a gente não ficou muito óbvio para a gente a nossa parte de refatoração, que é uma parte importante do TDD. Mas é porque essa feature inicial foi bem básica e acabou que a gente já criava as nossas funções bem enxutas, né? Mas mais na frente eu vou tentar deixar mais claro essa parte da refatoração. Aqui a gente teve um timeout no nosso teste porque o nosso expect, né, e o nosso bloco eles estavam esperando, para você ver como eles lidam com as informações assíncronas, né? Então eles ficaram esperando os estados, mas os estados não foram lançados, né, até que ele deu timeout. E vamos parar tudo aqui. Vai dar erro também aqui embaixo. E agora a gente pode trabalhar no nosso bloco. Bem, no nosso bloco, aqui, a gente vai começar a lançar os nossos eventos. Então, como vai ser? Eu vou lançar o primeiro evento, que praticamente qualquer feature, qualquer evento que vá ter dentro desse evento de bloco, dentro desse bloco específico, vai ter que passar pelo nosso estado de load. Então, aqui eu já vou lançar ele de cara logo no começo. Então, antes de tratar todo evento, a gente já vai lançar o estado de load, que é para o usuário saber que a informação dele está sendo processada. Então, ele vai chamar aqui o nosso controlador privado, o Output Controller, que é o que vai para fora, né, que é o que manda os estados. E aqui dentro a gente vai adicionar um estado, que é exatamente o load upload state. Pronto, com isso aqui a gente já está lançando um estado dentro do nosso bloco, dentro do nosso autocontroller, e a nosso i já consegue reagir a esse estado quando a gente for implementar. Então, qual o nosso teste também já consegue detectar ele aqui. Agora vamos lançar a nossa busca do nosso upload. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é verificar que tipo de evento está aqui. Então, a gente sabe que é um tipo Today Upload Event, mas os nossos eventos eles podem ser variados, né? No caso, a gente só tem um, mas a gente podia ter mais. Então, a primeira coisa, a gente vai verificar que tipo de evento é, para saber que user case a gente vai chamar. Então, para isso, a gente chama o if event is. A gente vai verificar se o evento é, né? A recomendação é usar o is, certo? A gente podia usar, por exemplo, o runType, mas não é a recomendação. E ele é mais lento do que o is em termos de processamento do Dart. O is é mais rápido. Além de mais, fica melhor de ler o código quando você usa o is. Então a gente vai verificar se o evento is, ou seja, se esse evento é um tipo de Fetch Upload Today Event. Está verificando o tipo dele. Se ele for desse tipo, então a gente vai lançar o nosso user case para buscar o upload do dia. A gente vai chamar ele aqui, que é o Fetch Upload Today. Vamos chamar a nossa função call. A gente tem que passar um parâmetro aqui. E a gente determinou que esse parâmetro aqui era o noParameter. Se vocês se lembram da implementação, a gente determinou essa função de entrada para os user cases que não tivessem entradas. E aqui a gente vai chamar a função then. A gente podia botar uma await aqui também, mas aí a gente ia transformar nossa função, em assíncrona e sinceramente não precisa. E sinceramente a gente não precisa fazer isso, já que a gente está trabalhando com as streams. Então a gente vai chamar o then e o retorno que vier, ou seja, a gente vai chamar a função fetchUpload e quando a resposta vier, é uma resposta assíncrona, né? Pode demorar, o nosso then vai capturar esse valor que foi retornado, adicionar nesse campo valor e a gente pode tratar ele aqui. Então a gente vai chamar o valor e a gente vai trabalhar com o nosso fold, com o nosso either. E agora a gente vai precisar implementar a lógica para os dois casos, tanto para quando vier uma falha, quanto para quando vier um upload, né, que é o sucesso. Então o nosso either já facilita isso para a gente pode botar valor, esse valor é um tipo either, certo? Então veja só, ele aqui é um tipo either, que pode ter uma falha do lado esquerdo e um upload do lado direito.
Então aqui no nosso header a gente tem uma função que se chama folder. E dentro dessa função folder a gente vai determinar qual ação vai acontecer quando houver um valor do lado esquerdo ou um valor do lado direito. Olha, aqui a nossa função folder ela vai exigir dois parâmetros de entrada que são duas funções. Uma função para quando for esquerdo, né, if left, que vai ter um parâmetro de entrada do tipo falha, e uma função para quando for right, né, if right, que vai ter o nosso upload. Então aqui do lado esquerdo, quando for retornado uma falha, o que, que a gente vai querer fazer? A gente vai querer emitir essa falha no nosso output controller. Então a gente vai chamar o nosso controller, vamos chamar o add, novamente, a gente vai mandar um estado, e o estado aqui é de erro. Quando for chamado pelo lado esquerdo, quando vier valor no lado esquerdo, é porque houve uma falha, então a gente vai lançar o nosso estado de erro aqui. Erro upload to the state. E qual é a mensagem que a gente vai mandar? A falha que vinha do nosso fetch, ele vai ser armazenado aqui do lado esquerdo e vai estar dentro do nosso L aqui. L de left. Então a gente pode chamar L.message, que vai ser exatamente a mensagem do nosso fail. Ok? E no nosso right, a gente vai fazer a mesma coisa. Output controller.add. A gente vai chamar o nosso success upload state. E no caso, a gente vai mandar o nosso upload que vai vir aqui no nosso write. Então a gente só precisa mandar R aqui, ó. E tudo funciona perfeitamente. Graças ao nosso header, a gente não precisa ficar colocando try catch aqui para verificar os erros. A gente só precisa olhar se o valor veio do lado esquerdo ou do lado direito. Se foi do lado esquerdo, é ser uma falha. Se foi do lado direito, é o nosso upload. E a gente só precisa jogar o nosso estado para dentro do nosso output controller, para dentro da nossa string. Beleza? É só isso aqui. E a gente já pode rodar os nossos testes e ver se está tudo implementado corretamente. Então vamos lá em Run. Executa todo mundo. E todo mundo passou. Ou seja, o nosso bloco está lançando os eventos corretamente com o load de sucesso e o load de falha. Muito legal. Agora a gente vai partir para o próximo passo, que é criar as telas. Mas antes de criar as telas, a gente vai trabalhar com a nossa injeção de dependências. Porque a partir de agora, em cima das telas, a gente não vai poder mais fazer mocks. Então a gente vai ter que criar a classe, o objeto concreto, né, o objeto real dessa vez. E você talvez esteja imaginando como vai ser trabalhoso adicionar essa ruma de dependências. Mas com a injeção de dependências vai ser bem tranquilo isso aqui. E a gente também vai poder poupar um monte de memórias usando essa técnica. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar a nossa dependência de controle de injeção. E a gente vai usar essa daqui. A gente vai usar o getIt. Existem outras, mas eu acho que essa é a mais famosa do Dart ou do Flutter. E é a que a gente vai usar. Vou deixar o link aqui dela também. Ela se chama getIt. Então indo aqui no nosso PubSpec, vou colocar ela aqui. E eu vou usar a versão 7.3.0. Dá o pubget. Ok, pegou aqui. Pode fechar. Eu vou fechar todos esses. Não, vou fechar só os de teste. Fecho o teste aqui. Veio. E antes de configurar a nossa injeção de dependências, eu vou executar todos os testes novamente. Esse é um padrão recomendado, tá? Quando você faz os testes, para ver se está todo mundo ainda ok. Às vezes, quando você cria os testes, mesmo que o nosso código esteja bem independente, é importante fazer isso. Então, executar todo mundo, todos os testes que a gente criou. Se não teve nenhum problema com ninguém. Beleza, está todo mundo funcionando. Agora vamos fazer esse controle das independências. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui na nossa estrutura lib, e logo no começo da nossa árvore lib, a gente vai criar um arquivo, que vai chamar esse arquivo de container injections, certo? E aqui dentro a gente vai chamar o nosso getIt. Então a gente vai colocar getIt. Vamos importar ele aqui. Pronto, importamos nosso package get. E aqui a gente vai dizer que esse getIt vai ser igual a getIt.instance. Que é isso aqui. Então a gente acabou de ter uma instância do nosso getIt. Esse getIt ele é como se fosse... Imagina que ele é um servidor que fica dentro da nossa aplicação. E esse servidor entrega para a gente objetos de classe. Então a gente vai criar uma classe. Então a gente vai criar nossas classes, criar nossas dependências e armazenar dentro desse servidor.
E toda vida no meio do nosso código, no meio da nossa implementação, quando a gente quiser acessar uma classe ou um objeto que esteja dentro desse servidor, a gente chama ele e pede o objeto para ele e ele vai retornar para a gente esse objeto. Então isso é muito útil para fazer o controle e é muito útil também para a gente evitar para a gente fazer um controle mais adequado da memória da nossa aplicação e dos objetos que são criados. A gente também, dessa forma a gente consegue também controlar os objetos que podem ser criados em múltiplo e objetos que devem ser únicos, ou seja, se a gente quiser criar algum objeto singleton, algum objeto que só precise de uma instância dele dentro da nossa aplicação, a gente consegue fazer esse controle aqui também. Então aqui a gente vai criar uma função, essa função vai ser do tipo filter e void. Ela vai ser importante porque algumas extensões, não agora nessa filter específica, mas quando a gente for criar a filter de salvar dados, a gente vai precisar criar algumas dependências aqui que são assíncronas. Então já vou adiantar essa função, transformar ela numa filter, e a gente vai chamar essa função tipo setup container. Aqui dentro a gente vai chamar o async, ela vai ser uma filter, né? E aqui dentro a gente vai começar a criar as nossas dependências e encaixá-las umas nas outras. Então aqui é criar as dependências na ordem adequada, certo? Então, por exemplo, o nosso bloco ele vai depender do nosso fetch upload today, né? Do nosso user case. Então, quando a gente for criar a instância do nosso bloco, a gente só pode criar uma vez que já tenha registrado o nosso user case, senão a gente vai ter um erro. Se isso acontecer, o nosso get vai procurar o nosso user case, a gente vai dizer que no nosso bloco a gente precisa do user case, mas como a gente ainda não registrou ele, o nosso get vai dar um erro dizendo que não encontrou o objeto que a gente quer. Então primeiro aqui a gente vai botar aqui em cima, logo no topo, todas as dependências que não precisam de ninguém, que são praticamente as externas. E quais são as nossas externas? Por enquanto a gente só tem um, que é o nosso HTTP client, lá do nosso data, né? O nosso client. Então a gente vai registrar um objeto client dentro do nosso container getIt. E como a gente faz isso? A gente chama o nosso getIt, certo? Nosso getIt aqui. E aqui dentro a gente tem uma função, na verdade a gente tem várias, que a gente vai usar, é o register lazy singleton. Se você já conhece padrões de projeto, já estudou, você talvez esteja familiarizado com esse termo aqui. Mas quando a gente registra um singleton, a gente está dizendo que a gente vai registrar uma classe aqui, um objeto. E esse objeto é único, ou seja, não vai existir outra instância dele. Ele vai ser uma instância única dentro de toda a nossa aplicação. E todas as nossas filters e data sources que vão usar ele vão depender do mesmo objeto. Não vai ter outro objeto. Então aqui deixa eu importar o nosso package HTTP. Vamos seguir o padrão, esse HTTP. E aqui a gente joga ele. http.client. E aqui a gente abre os parênteses exatamente para a gente criar o nosso objeto. Aqui na frente a gente também vai tipar esse valor para que o nosso getIt entenda que tipo de valor está sendo armazenado. Não é algo que ele pede, mas eu já tive problemas em não indicar e não fazer essa tipagem aqui. Então, às vezes, quando você não faz essa tipagem, ele não entende o client. Então, quando você chama um tipo client, ele não encontra, ele diz que não encontrou, mesmo você tendo instanciado. Então, é bom sempre tipar. Bom, selecionamos o tipo e colocamos o nosso objeto. E o nosso objeto client já está registrado corretamente dentro do nosso getIt. E a gente já pode usar ele quando quiser. A gente já vai ver esse uso. O outro que a gente vai registrar é o nosso register this factory, é o nosso internet connection, que é outra extensão de fora, certo? Que é para usar no nosso network. Então a gente vai registrar o nosso internet connection também. Então vamos bem aqui, internet connection check, tá aqui. E a gente também vai tipar ela aqui. Beleza. Pronto, de externo é isso. Agora a gente vai colocar algumas dependências internas que são, digamos assim, públicas. Uma delas é o nosso network info. Ele praticamente vai ser usado por a grande maioria dos nossos repositories. Então a gente vai registrar ele agora. Também lazy singleton, tá? Então o nosso network info, ele também vai ter só uma instância única, a gente só precisa de uma instância dele no nosso projeto. E como ele não faz diferença ele ser registrado
exatamente no começo, quando a nossa aplicação roda, ele só vai ser chamado quando o usuário clicar alguma coisa, então ele pode ser registrado de forma mais lenta. Então a gente vai vir aqui e a gente vai chamar o nosso network info IMPL, viu, de implementos. A gente vai chamar a nossa implementação e não a nossa abstração aqui. A gente vai chamar a nossa implementação e não a nossa abstração. Vamos já trabalhar na nossa dependência, mas antes eu vou tipar ele aqui também. E no caso da tipagem, a gente vai colocar a nossa abstração. E para colocar a nossa dependência, a gente vai chamar o nosso servidor de dependência, né? O nosso getIt. E como é que a gente faz isso? A gente simplesmente coloca o nosso getIt e chama os parênteses e já está tudo certo. Simplesmente com isso aqui, getIt, já é suficiente para o nosso get identificar que tipo de parâmetro tem que vir aqui e buscar corretamente o nosso Internet Connection Check. Muito da hora isso, né? É assim que a gente vai construir as nossas dependências e vai ser assim também que a gente vai chamar esses valores quando a gente estiver lá na nossa UI. E beleza, interna é isso. E aqui a gente vai criar as nossas features. Configurar as nossas features mesmo. E para organizar, eu vou colocar elas em funções. Então a feature upload today, todas as dependências relacionadas à nossa feature upload today, eu vou colocar dentro dessa função. Vou chamar ela aqui. Vou criar ela aqui, né? Quer dizer. Então vamos começar a nossa injeção de sempre de baixo para cima, né? Do que depende de quê? Sempre começando do que tem menos dependência para o que tem mais. Então o que tem menos dependência e também cujas dependências já foram registradas é o nosso data source. Então o nosso data source today upload aqui, isso aqui é abstração, aqui vai depender do nosso client. Então vamos chamar o nosso get registro lazy singleton. Vamos chamar o nosso data source today upload data source, implemente sempre as implementações aqui dentro e chamar o nosso get it aqui. Vamos tipar também, nesse caso nossa tipagem, a gente manda a nossa abstração. Beleza, data source pronto. Eu vou copiar ele aqui e a gente vai criar o nosso repository. Vou mudar aqui today upload repository implement, não implemente aqui, implemente aqui e aqui vai a nossa abstração. E no caso do nosso implement, ele vai ter duas entradas, que é o nosso data source, get it, nosso data source já foi registrado, e o nosso network info, que também já foi registrado aqui. Bacana. Segundo passo, o nosso user case. Vamos copiar aqui também. Chama o nosso fetch upload today, nosso user case. Joga ele aqui também. Nesse caso ele não tem nenhuma abstração ligada a ele. Determina o nosso repository, que acabou de ser registrado aqui também. E por fim, o nosso block. E no caso do nosso block, a gente não vai usar um singleton, a gente vai usar um factory. E mais uma vez, se você já estudou padrões de projeto, você já deve ter entendido que um factory é usado para criar, é usado quando você quer mais de uma instância do mesmo objeto. Então, no caso do nosso block, toda vida que uma tela chamar o nosso block, a gente vai querer que seja outro objeto block e não o mesmo. Então, aqui a gente vai chamar o nosso register factory. Nosso register factory. Então, a gente vai colocar o nosso block aqui. Today upload block. Que vai receber um fetch upload today, que é o nosso user case. E aqui a gente manda o nosso get it. Pronto, e é isso. Para a nossa feature upload today, a gente registrou todas as nossas dependências dentro do nosso get it. E agora vamos criar a nossa primeira página. Vou fechar isso aqui. Deixa eu fechar um bocado dessas páginas. Deixa só o bloco e o container. E aqui na presentation a gente vai vir em pages. Vamos criar também um folder. Today upload.dart. Ou não, que é uma pasta. Então nada de .dart. E aqui dentro a gente vai criar a página upload today page, que é a página que vai mostrar o upload do dia. Essa daqui já é dessa primeira página. Então aqui dentro a gente vai criar um stateful, que vai se chamar upload today page,
esses imports aqui. E ok, e aqui na nossa página, aqui dentro do nosso state, a gente vai criar o nosso bloco aqui. A primeira coisa que a gente vai colocar é adicionar o nosso bloco para a gente poder lançar os nossos eventos e responder aos nossos estados. A gente vai colocar aqui late today upload block e a gente vai chamar só de block. Vou colocar como privado também. E a gente vai inicializar esse bloco dentro do nosso init state. Vai chamar ele aqui block, que vai ser igual a, agora a gente vai usar de novo o nosso getIt. A gente vai chamar o getIt, a gente está chamando exatamente a instância que está aqui. E a gente já podia colocar dessa forma e ele já ia entender que era um today upload block. Mas também para facilitar, quando a gente for ler esse código no futuro, a gente vai determinar aqui a tipagem, dizendo para ele retornar e procurar um today upload block. E pronto, com esse comando, o nosso getIt vai lá no registro, vai encontrar o nosso container que está registrado, nosso factory, e vai criar uma nova instância do block para a gente, respeitando toda essa árvore de dependência que a gente criou. E aqui logo no começo a gente já vai lançar, porque essa página específica mostra o upload do dia. Então, quando o usuário clicar aqui, ele vai querer ver. É porque ele quer ver o upload do dia. Então aqui logo no começo a gente já vai lançar o evento para o nosso bloco. A gente vai instanciar ele. Em sequência a gente já vai lançar o primeiro evento. E para fazer isso a gente chama o nosso bloco, o campo input, que é o campo que a gente usa para adicionar eventos. O add, e a gente vai lançar aqui o nosso fetch upload today event, que é o nosso evento que vai iniciar todo o nosso processo no bloco de buscar o nosso upload. E como é que a gente lida com as strings aqui dentro? Bem, para lidar com as strings, a gente tem um campo específico para isso no nosso Flutter, que se chama string builder. Esse string builder, ele tem o parâmetro builder, que é onde a gente vai construir as nossas telas conforme a nossa string. Então, antes do nosso builder, a gente vai ter um campo chamado string, que é o campo que vai escutar os valores que estão dentro da nossa string, que estão passando pela nossa string. E o que a gente vai colocar aqui é o nosso bloco, né? Nosso bloco.string, que é também o nosso output. Então, o nosso string é o nosso output, que são exatamente onde passam os estados. Então, aqui a gente vai, dentro do nosso string builder, a gente vai escutar os estados que estão no nosso bloco e vamos reagir aqui dentro do builder a cada estado e moldar a nossa terra com base conforme cada estado aparece. Então aqui em cima eu vou tipar também e eu vou dizer que esse string é do tipo today upload state, né? Que o nosso string é do tipo today upload state, então aqui o nosso string build também será. Aqui dentro do build a gente vai colocar uma função, essa função vai ter um context e um snapshot, que é onde vai estar o nosso state, nosso estado. Aqui a gente abre a função, fecha, deixa eu fechar isso aqui, esse ponto e vírgula ali no final. E aqui a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o estado que está atualmente no nosso string. E como é que a gente faz isso? A gente faz através do nosso snapshot. Então eu vou colocar today upload block, ou today upload state. Vou colocar com essa interrogação porque ele pode ser nulo. Vou chamar de state essa variável e ela vai ser igual ao nosso snapshot.data, ou data, que vai ser exatamente do tipo upload state. Bem, e aqui a gente vai verificar os estados e reagir de acordo. Então a gente vai fazer o seguinte: se state is load today upload state, quer dizer que a informação está sendo carregada. Então nesse caso a gente vai simplesmente retornar, ou seja, retornar para nossa árvore de string. Vou botar uma constant aqui, um center, e eu vou chamar um tilde, que é o nosso circular progress indicator, que é o círculozinho de carregamento que aparece na tela. Então se for um estado de load, né, aparece esse círculo indicando aqui que a informação está sendo carregada. Outro estado que a gente vai ter é o erro, né? Então se for um erro, se for do tipo erro, a gente vai simplesmente retornar a nossa mensagem de erro aqui na tela para o usuário ver. Então vou chamar center aqui. Na outra aula a gente vai trabalhar os designs. Então aqui eu estou criando uma estrutura básica só para a gente chamar o emulador, ver se não teve nenhum erro aí, e a gente poder ver os dados funcionando. Depois, no próximo vídeo, a gente faz o design bonito mesmo. Um design bonito e mais organizado.
Então aqui, se vier um erro, eu vou querer mostrar esse texto. Então vou chamar um text, que vai ser o nosso state. E a nossa mensagem que a gente quer mostrar vai estar dentro do nosso state. Se ele é um tipo erro state, então ele tem uma mensagem. Beleza? E é o que a gente vai mostrar aqui. Se for um sucesso, state is success upload state. Nesse caso, a gente vai retornar o nosso upload. E para esse caso aqui eu vou colocar uma column children e vou colocar dois textos aqui. Se ele é do tipo success state, se ele é do tipo success today upload, então ele tem um upload dentro dele. Então a gente pode chamar o campo state, pronto, upload, ponto, e aqui a gente tem todos os campos do nosso upload. Então a gente vai ter, eu quero mostrar aqui o nosso title. Então nosso título pode ser nulo, então se for nulo eu mostro vazio. Eu vou copiar aqui e eu vou ter outro que é a explanation, que é a descrição. Esse é ponto e vírgula aqui. Bacana. Para ficar mais organizado ainda, aqui no final, vou colocar o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou retornar um scaffold aqui embaixo com body. E em vez de eu fazer um return direto, vou criar um widget aqui, porque se eu não colocar no scaffold, vai ficar tudo bem desorganizado. Então eu vou colocar logo o scaffold para a gente ter uma estrutura mais organizada. Eu vou determinar um body aqui, que é um widget, e eu vou inicializar ele com um tipo contain. Esse body vai vir aqui no nosso scaffold, aqui embaixo. E aqui, se for um load state, a gente vai mudar o tipo de body, vai adicionar esse valor no body. Se for um erro, a gente vai adicionar isso no body, e aqui também, body. Pronto, em vez de retornar direto, a gente adiciona isso tudo dentro do body e no final coloca ele dentro do scaffold, vai ficar mais organizado no nosso emulador nesse primeiro momento. Beleza, tudo pronto. A gente tem o nosso stream controller. A gente está avaliando os estados e retornando valores diferentes para ele. Agora vamos executar tudo isso no emulador e ver se está tudo certo. Então vamos lá, estou com o nosso emulador aqui. Vamos executar isso. Esperar ele carregar. E beleza, pessoal, ficou aqui uma tela preta porque eu simplesmente esqueci de colocar no nosso main a tela, né? Então vamos aqui dentro do nosso home, dentro do nosso material app, nosso campo home, a gente vai mandar o nosso upload today page. Vamos dar um restart aqui. Olha, a gente teve um pequeno problema aqui. Ele está dizendo que o nosso objeto today upload block não foi registrado dentro do get. E realmente não foi porque eu esqueci de chamar o nosso getIt também. Então é o seguinte, no nosso main, a gente criou o nosso getIt bonito, né? Cadê ele aqui, nosso container? Bonitinho aqui, mas esqueceu de chamar a função de configuração. A gente tem que chamar essa função de configuração aqui dentro do nosso main, antes de tudo. Então aqui dentro, primeiro eu vou transformar isso aqui em async. Essa função main em async. A gente vai chamar um await e a gente vai chamar a nossa função de configuração setup container. Certo? A gente está chamando essa função aqui dentro do nosso main, que é ela que vai iniciar todos os registros das nossas dependências, né? E a gente vai colocar await, porque a gente quer esperar que tudo isso rode, né? Toda a nossa função rode, para só então a gente começar a construir o nosso app. Então tá aqui, setup, agora vai dar certo. Não sei se vai ter que, talvez a gente tenha que reiniciar todo o build, mas vamos ver. Não precisa. Tela de carregamento. E o nosso upload está aqui, Stardust Nebula. É o upload do dia hoje. Então, funcionou. A pensei que ia ter algum bug, sempre tem. Mas melhor assim. Né? Acabou tendo um bug ali no container. Mas a gente configurou tudo certinho e está funcionando. Ou seja, toda a nossa estrutura que a gente criou aqui está funcionando. A gente chama no nosso bloco. A gente chama o nosso bloco através do nosso evento, que sai em cascata, chamando o nosso user case, para depois o nosso repository e o nosso data source lá. Os registros também funcionaram corretamente e tá aí. Vamos executar novamente. Vai vir o estado de load primeiro. A gente vê um círculo de carregamento e depois o nosso upload. Vamos simular um erro aqui.
para a gente ver também o nosso estado de failure. Então a gente pode testar nossa falha de conexão. Então eu vou desligar toda a conexão do meu emulador, entre o Wi-Fi e os dados móveis. Pronto, agora está sem internet. E eu vou atualizar novamente aqui para ele tentar mais uma vez se conectar. Atualizando aqui, espero ele dar o build sem conexão, ou seja, como não tinha internet, ele tentou fazer a conexão lá no nosso network info. E como não tinha, ele retornou o erro aqui no fail, informando a falha. Muito bom, está tudo implementado corretamente. Beleza. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai botar um design legal, vai fazer aquele design que a gente viu. Deixa eu parar aqui o emulador e mostrar o app original. Então, se você estava perdido, é essa função aqui que a gente estava criando, né? O Picture of the Day. Ele vai carregar o dado e trazer a informação que estava lá. Ó, a mesma informação que a gente viu no nosso app ali também. No próximo vídeo a gente vai criar esse design aqui. A gente também vai adicionar essa função de salvar na galeria e compartilhar tanto o conteúdo quanto a imagem. A gente também vai criar essa função de abrir aqui a imagem de forma maior e criar todo o resto do design. Beleza? Então hoje a gente implementou o nosso block. Implementamos o nosso Container Injection, que é uma coisa muito da hora. Eu acho muito massa esse controle de dependências. É muito legal fazer com ele. E a gente criou aqui o nosso controle de estados. E é basicamente assim que a gente vai trabalhar com um block, usando o Stream Builder e analisando os estados e construindo de acordo com o que o estado é, né? Com o que o estado representa. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like aí no vídeo. É muito importante para que o vídeo apareça para mais pessoas e mais pessoas possam aprender. Se você está gostando da série, essa é só a primeira feature. A gente vai criar ainda o nosso Finite Scroll View. A gente tem o nosso Bookmark para criar também ainda. E o nosso Search. Quando a gente for para as outras features, eu vou tentar ser mais rápido, né? Porque eu acho que já deu para entender como é a estrutura do block, como é a estrutura do Clean Architecture e do TDD. Mas a gente ainda tem muita coisa legal para ver. Então, se você quer acompanhar tudo isso, se inscreva no canal e ative o sininho também para você ser notificado quando for lançado novos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.